Pensamento Econômico 1. Eu me chamo Ricardo Luiz Chaves Feijó. Ficarei com vocês ao longo deste segundo semestre, que por conta da pandemia, as aulas estão sendo ministradas nesse formato de videoaulas, no formato de curso à distância, disciplina oferecida à distância. É um paliativo, é uma tentativa da gente contornar as restrições fitossanitárias, porque, afinal de contas, o contato pessoal, a aglomeração, não é recomendável nesse momento. Então, como uma alternativa, que certamente não substitui a riqueza das aulas presenciais, nós vamos oferecer a disciplina nesse formato. Essa experiência ela já ocorreu, ela se deu no primeiro semestre deste ano, e pela avaliação dos alunos e pelo desempenho deles nas avaliações, eu acredito que tenha sido bem sucedido. E eu espero também obter um êxito nessa nova experiência, agora para a disciplina de História do Pensamento Econômico 1. Portanto, aí está a minha apresentação, a minha face, meu rosto, para quem não me conhece pessoalmente. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, um professor bastante veterano da casa, que estou aqui há mais de 2 décadas, e tenho muita experiência nessa disciplina. A última vez em que eu lecionei foi no ano de 2018, mas anteriormente eu lecionei diversas vezes. Tenho livros e artigos publicados nessa área. Um desses livros será utilizado como livro-texto da disciplina. Portanto, eu me sinto muito à vontade com essa disciplina, uma disciplina muito interessante, em que, além de discutirmos grandes pensadores da economia, principalmente do século XIX e segunda metade do século XVIII, indo um século antes, também passarei algumas ideias de conteúdo filosófico, tá? E também algumas considerações históricas. Tá? Então, quando se trata de história das ideias, ou mais especificamente história do pensamento econômico, levamos em conta não apenas a evolução da teoria econômica, né, ou da técnica de análise dos economistas, mas todo o conjunto de reflexões filosóficas e sociais e uma série de outras considerações históricas que são bastante importantes nessa disciplina, porque não é uma disciplina de teoria, é uma disciplina de história e, mais propriamente, de história do pensamento, história das ideias. Então, ela tem uma certa riqueza. Nós vamos estar lidando com temas que dizem respeito a pensamento filosófico, conhecimento histórico, e tudo isso será abordado de um ponto de vista um pouco superficial, né, com um caráter de introdução, tá, a esses questionamentos filosóficos e essa abordagem histórica. Onde teremos condições de aprofundar mais na exposição propriamente do pensamento, né, do núcleo, né, da corrente central, tá certo? Da linha principal do pensamento econômico dos principais autores que serão considerados na disciplina. O curso, portanto, será desenvolvido no formato online, no formato de curso à distância, tá? Eu irei gravar as videoaulas utilizando o canal do YouTube e também contarei, para diversas facilidades, com o Moodle oferecido pela USP, que a gente chama de STOA. Tá? Quando o aluno se matricula na disciplina, automaticamente ele passa a ter acesso ao STOA, não precisa de senha ou password de acesso, e todo o acompanhamento da disciplina será feito na página de História do Pensamento Econômico 1 do professor Ricardo
Luiz Chaves Feijó, no Stoa. Então, ali vai estar o programa da disciplina que nós vamos apresentar nessa aula inaugural, introdutória, e geralmente, mesmo nas aulas presenciais, a primeira aula é dedicada à apresentação do programa do curso. Então, vai ser uma aula um pouco mais breve, ok? Em termos de duração. Então, as aulas serão gravadas na página do YouTube, e o link estará disponível na página do Stoa. Tá? Eu vou disponibilizar as videoaulas nos mesmos dias em que teríamos as aulas presenciais, ou seja, na quarta e na sexta-feira. Não será baixado videoaulas nas datas que são feriados, apenas nas datas que teríamos aulas presenciais de qualquer maneira. Então, em substituição a essas aulas, vocês terão as videoaulas baixadas na ferramenta do Stoa. Ok? Aí estará o link que vai remeter ao site do YouTube, e lá no YouTube vocês vão poder ouvir os vídeos, que basicamente serão narrativas, como aparece nesse vídeo, com uma série de slides, basicamente usando a ferramenta do PowerPoint. Então, basicamente é isso. Okay? Eu vou depois detalhar o aspecto do curso, a dinâmica dessas videoaulas ao longo dessa apresentação. É muito importante, como meio de interação, o meu e-mail. Tá? Eu vou eleger o meu e-mail, que é o meu e-mail oficial da USP, que é esse ricfeige@usp.br, para todo tipo de interação. Vocês vão entregar os exercícios de aula por e-mail, utilizando esse endereço. Daqui a pouco vou falar sobre esses exercícios. E também podem utilizar esse e-mail para encaminhar seus questionamentos, as dúvidas, as perguntas relevantes, os pedidos de esclarecimento de alguns pontos. Eu estarei atendendo na minha caixa de e-mail, responderei individualmente a cada aluno que me questionar. Tá? Isso é uma maneira de ter um feedback, da gente manter a interação com os alunos. Quer dizer, os alunos terão um espaço, tá, de manifestar a sua dúvida, de ter essa interação com o professor, que será feito por meio dos e-mails. Tá? Muito bem, essa disciplina, História do Pensamento Econômico 1, tem como sigla REC 2401. Tá? É uma disciplina de 4 créditos, que corresponde a uma carga horária total de 60 horas. Tá? Então, é 15 horas por crédito, uma disciplina de 4 créditos, carga total 60 horas. Isso traduzido em termos de videoaulas, dá aproximadamente 30 videoaulas, talvez um pouquinho mais que isso, ou talvez até um pouco menos. Mas em torno de 30 videoaulas estarão disponibilizadas nas datas do que seriam as aulas presenciais, nas páginas do Stoa. É isso que vocês podem esperar do oferecimento das ferramentas que serão oferecidas nessa disciplina, como parte do processo de interação e de aprendizagem. Vamos começar falando dos objetivos da disciplina. A disciplina tem um objetivo principal, central, o de motivar o aluno para a leitura dos grandes mestres da economia até o século XIX. Que, fazendo um corte, nossa disciplina ela não chega, na verdade, muito no final do século XIX. Ela vai até a chamada Revolução Marginalista, sem abordar a revolução, essa revolução, que é tema de HPA2, que vocês verão no terceiro ano do curso. Tá? Então, é importante que os alunos leiam os grandes mestres do pensamento econômico, principalmente do século XVIII e XIX, que serão enfocados aqui, e na sua maioria, na sua quase totalidade, autores britânicos, tá? Que, embora o principal centro de pensamento econômico no século XX tenha se tornado os Estados Unidos, mas no século XIX, a França, a Alemanha e principalmente a Inglaterra eram países que produziram muito pensamento econômico, e o que se tornou mais hegemônico, digamos assim, foi o pensamento inglês, até pelo fato da Inglaterra ser a maior potência do século XIX. Tá? Então, é natural, isso ocorre na maioria dos cursos de História do Pensamento Econômico 1,
que o enfoque seja incida em autores britânicos, porque no passado tiveram muita importância para o desenvolvimento de nossa ciência, da ciência econômica, da economia. Okay? Da economia como ciência. Então, nós vamos trabalhar muito com esses autores e eu incentivo que os alunos leiam os originais, que estão facilmente disponíveis, vocês podem encontrar facilmente essa literatura, tá? Disponível pela internet. A maioria delas, eu acho que a totalidade delas não tem mais direitos autorais, né? Os copyrights, os direitos autorais já se encerraram, porque se trata de livros muito antigos, tá certo? E que o PDF deles está livremente disponível na internet. Vocês podem fazer isso pela coleção Os Economistas, que muitas vezes não é a melhor tradução, tá? Até recomendo, se vocês tiverem acesso a outras fontes, né, a outras traduções, tá? Todo o material foi traduzido para o português, vocês não precisam se exercitar em inglês ou em outra língua, mas quem quiser ler na língua original em inglês é um excelente exercício também, tá? Mas o mínimo é que vocês façam a leitura de alguns capítulos, que eu vou indicar lá na frente, né, dos grandes mestres, utilizando ou a coleção Os Economistas ou outra tradução, fazendo a leitura, portanto, em português, na nossa belíssima língua portuguesa. Tá? Então, nós vamos trabalhar com autores da chamada economia política clássica, tá? Principalmente do século XIX. Então, o curso procura orientar o aluno, né, no processo de interpretar a contribuição de cada autor, interpretar o significado de cada uma das contribuições no contexto do ambiente histórico-cultural. Então, vamos situar as transformações históricas, o pensamento cultural, o pensamento filosófico, as crenças das respectivas épocas, e a partir desse quadro referencial, tá, entender o nascimento daquele tipo de ideia. Tá? Como isso se vincula, como a contribuição particular de cada autor se vincula ao contexto, aos problemas das respectivas épocas. Tá? Sempre que se apresentar uma formulação teórica, né, uma ideia em economia técnica, digamos assim, vamos procurar relacionar essa contribuição, essa formulação teórica com certos preceitos filosóficos, tá? Com a visão filosófica que embasa, tá? Que respalda, tá? A contribuição teórica. Então, essa ligação, esse vínculo entre teoria e pensamento filosófico no contexto histórico é um exercício muito importante que nós procuraremos desenvolver na disciplina. Vamos contemplar autores que deram contribuição importante ao pensamento econômico ao longo de toda a história, não começando apenas no século XVIII e XIX, embora o pensamento econômico não começou com Adam Smith no século XVIII, ele é muito mais antigo, né? Embora economistas, principalmente de tendência marxista, quando aparece o capitalismo industrial, no final do século XVIII, pelo menos, a gente trabalha com uma outra perspectiva. Eu acho que, olhando, examinando os povos antigos, há sim pensamento de natureza econômica. Esse pensamento ele pode ser rastreado desde a antiguidade, avançando ao longo do tempo, dos hindus, dos chineses, dos hebreus antigos, passando pelos gregos na antiguidade, Império Romano, pensamento econômico entre os romanos, depois entrando na Idade Média, na época do Renascimento, do mercantilismo, já no final, na chamada Baixa Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o pensamento econômico se formou até o século XII, XIII. Tá? Depois, o pensamento econômico mercantilista, até o começo do século XVIII, que a gente pode chamar de mercantilista. E depois, sim, a gente entra nos clássicos do pensamento econômico. Né? Adam Smith, nós vamos trabalhar bastante com esse autor, um autor muito importante, não só como um autor importante em economia, como também um filósofo moral. Então, as questões de filosofia moral do Adam Smith, eu quero enfatizar com vocês e estimular a leitura. Bom, basicamente a leitura será a obra mais famosa de Adam Smith, que é A Riqueza das Nações. Vou falar um pouco da teoria dos sentimentos morais. Tá? E também todo o contexto da revolução na física, a partir de Newton, que ocorreu, na verdade, no século XVII, mas teve muita repercussão no século XVIII, né?
Então, vou falar um pouco do contexto, do modelo newtoniano de ciência e, a partir daí, procurar situar a contribuição de Adam Smith. Tá? E depois dele, a chamada economia política clássica e os 3 principais autores. Tá? Há muitos outros autores importantes, mas a gente vai selecionar os 3 autores que tradicionalmente são mais estudados em cursos de HPE1, que é Robert Thomas Malthus, Davi Ricardo e John Stuart Mill. Características muito peculiares e cujas ideias tiveram grande impacto no mundo, principalmente no século XX, né? Que gerou grandes transformações e também com grandes avanços e grandes tragédias, né? Que é o estudo da obra, que o autor é Karl Marx, e vamos dedicar ao estudo da obra dele. Tá? Então tem esses nomes principais, Smith, Malthus, Ricardo, Mill, Marx, mas além deles, vamos trabalhar com diversos outros autores, que serão citados e comentados de uma maneira mais superficial, tá? De forma que vai ficar muito claro a diversidade de autores, diversidade de ideias, a riqueza das contribuições individuais de cada um desses autores, nos aprofundando mais em alguns deles, tratando superficialmente outros. Tá? Então vamos ter um painel, um cenário, tá certo? Da evolução do pensamento econômico, tá? Desde a antiguidade até o período clássico, final do século XVIII e século XIX. Então, é importante, um dos meus objetivos nessa disciplina é oferecer ao aluno essa perspectiva temporal, né, para que ele entenda a ideia da evolução do pensamento dentro dos vários problemas que foram apresentados ao longo das épocas no desenvolvimento histórico. Esse é o programa da disciplina. A disciplina está dividida em 7 tópicos, grandes tópicos. Vamos começar, a partir da próxima videoaula, com o pensamento econômico na Antiguidade. Depois, as ideias econômicas na Idade Média. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vamos falar do mercantilismo e do cameralismo. O cameralismo é a versão mercantilista nos países de língua alemã, conforme vocês verão. Depois, faremos um estudo bastante detalhado do século XVIII, século de Adam Smith. Tá? Vamos trabalhar com os precursores de Adam Smith, ou Smith. Tá? Às vezes eu vou pronunciar a pronúncia britânica, às vezes eu vou aportuguesar e chamar de Smith mesmo. Tá? Então vamos falar dos precursores de Adam Smith, como o francês Boisclair, o francês, um pouco em inglês, Cantillon, Richard Cantillon, os fisiocratas como Quesnay, etc. Vamos fazer a apresentação do desenvolvimento da economia no século XVIII e depois chega em Adam Smith, procurando, portanto, identificar os precursores de Adam Smith, o legado do qual Adam Smith se serviu, né? O ambiente que acabou condicionando o próprio pensamento de Adam Smith. Então vamos resgatar as influências que condicionaram o pensamento desse autor. E finalmente entramos no 5º tópico com Adam Smith, fazendo todo esse preâmbulo, procurando pesquisar as raízes. E depois entramos no século XIX, no período propriamente da economia política clássica, com os 3 autores já comentados, Malthus, Ricardo e John Stuart Mill. E, finalmente, o tópico 7, o último bloco da disciplina, vamos trabalhar com as ideias de Karl Marx. Bom, a disciplina exige um conjunto de leituras mínimas. Vamos falar sobre elas. Bom, primeiro a leitura das chamadas fontes primárias, a leitura do mestre. Tá? Procure encontrar uma boa tradução. Então, aqui estão as indicações de Smith, Malthus, Ricardo, Mill e Marx. Veja que a carga de leitura ela é bastante realista. Tá? Eu não gosto de cobrar do aluno uma carga de leitura que ele não tenha tempo, que ele não possa, de fato, Então, do Adam Smith, A Riqueza das Nações, vou cobrar o livro 1. A obra está dividida em 5 livros. O livro 1 nem é o maior livro que compõe a obra A Riqueza das Nações. Esses livros são tomos ou volumes. Né? Então, eu vou pedir para que vocês leiam o livro 1 ou o volume 1 da obra A Riqueza das Nações, que são 12 capítulos, que vocês leiam. São capítulos bem pequenos, não é um volume muito grande de leitura. Todo o livro 1 da Riqueza das Nações. Em relação a Malthus, dos princípios de economia política de Thomas Malthus, eu pedirei a leitura apenas da introdução e dos capítulos 1 e 2. Do Davi Ricardo, principal obra dele, o livro Princípios de Economia Política e Tributação, eu cobrarei a leitura dos capítulos 1 e 2. De John Stuart Mill, cuja obra
se intitula Princípios de Economia Política. Cobrarei do livro 1, também está dividido em livros, ou em tomos ou volumes. Do livro 1, cobrarei os capítulos de 1 a 3. E, finalmente, o Capital, cuja obra está composta de 3 volumes. Tá? Alguns falam no 4º volume, mas que o 4º volume, na verdade, é do Engels, não é do Marx. Mas tem a contribuição do Marx nos 3 volumes principais que compõem a obra Os Economistas. E vou pedir que vocês leiam apenas os capítulos 1 e 2, tá? Do volume 1 do Capital. Tá? Então, é uma cobrança em termos de leitura das fontes, pequena, mas absolutamente necessária. É a leitura mínima que os meus alunos devem ter das fontes primárias na disciplina para dar uma boa formação, tá? Nessa literatura, uma boa formação em pensamento econômico. Agora temos a literatura secundária e tem o livro-texto do curso. O curso tem um livro-texto. Esse livro-texto foi escrito por mim mesmo. Já faz 20 anos que eu escrevi o História do Pensamento Econômico, que teve 2 edições pela editora Atlas, tá? E tem esse subtítulo, né, de Lao Tzu, pensador chinês do taoísmo, de Lao Tzu a Robert Lucas da macroeconomia. Neste ano 2020, eu estou trabalhando na 3ª edição, tá? Que eu pretendo publicar na forma de e-book. Pode ser na própria Saraiva, ou na própria editora Atlas, ou em outra editora. Tá? Estou trabalhando na 3ª edição e já tenho alguns capítulos preparados nessa nova versão, e eu vou disponibilizar isso no Stoa. Então, no Stoa, vocês terão a nova versão do meu livro, em PDF, disponível para que vocês possam fazer a leitura e o acompanhamento. Além de todo o material que aparece nos próprios slides, né? Vocês podem utilizar os slides para fazer os estudos. Mas vamos a outras fontes, né, da literatura secundária, que são muito importantes. E aqui aparece na ordem, digamos assim, decrescente de importância. Tá? Vou valorizar muito, além do meu livro, o livro do Robert Heilbronner, o História do Pensamento Econômico, da Nova Cultural, que eu acho que é um livro muito interessante, tá? Para vocês entenderem a importância e o impacto que esses autores tiveram. Hoje em dia, se parece para a nossa realidade, as questões estão superadas, não é bem assim. Tá? Eu acho que o Heilbronner ele mostra muita importância disso. E esses autores, gente, eles eram autores lidos por um público muito geral, eles eram muito lidos, tá? Eles participavam do debate jornalístico, do debate político da época. São autores que tiveram muita projeção e muito impacto. Eu acho que o Heilbronner trabalha muito na importância prática das ideias desses autores. Vendeu, acho que 6 milhões de exemplares, teve diversas edições, foi traduzido para dezenas de línguas. Tá? É um grande clássico da história do pensamento econômico, o livro do Heilbronner. Houve uma nova edição, não uma nova edição, uma tentativa de reproduzir o sucesso desse livro, escrito por uma escritora chamada Silva Nasser, que é um livro chamado A Imaginação Econômica. Eu não vou recomendar esse livro em HPE1, porque de HPE1, basicamente, esse livro praticamente começa de Marx, tá? Então, é mais recomendável para HPE2, o livro da Silva Nasser. Mas também é uma boa referência em termos de história do pensamento econômico. Mas para HPE1, vamos ficar com o livro do Heilbronner. Depois eu cito a Phyllis Dean, professora de Cambridge, o clássico, né, A Evolução das Ideias Econômicas, um livro muito interessante, que a finalidade dessa referência é preencher melhor a parte de história do pensamento monetário, que o meu curso está na minha disciplina. Bom, a próxima referência, esse Ekelund e Ebert, Robert Ekelund e Robert Ebert, tá? A History of Economic Theory and Method, é um clássico, é um livro de HPE muito utilizado, principalmente nas universidades americanas. Tá? Não foi traduzido para o português. Né? Eu acho o livro muito interessante, principalmente eu uso muito desse livro na parte, e recomendo, no estudo de autores escolásticos. Tá? Inclusive, esses dois autores do livro, eles são especialistas em pensamento econômico medieval, tem algumas ideias interessantes aí que vocês podem aprofundar na leitura do Ekelund e Ebert. Não sei, provavelmente não está disponível na rede, né? Então fica aí com uma referência até para uma leitura, para um aprofundamento numa outra época, né? Num pós-pandemia. Tá? E finalmente eu cito aqui a concorrência, que é o livro História do Pensamento Econômico, dos professores Guenari e Oliveira, para fazer um contraponto ao meu livro de HPE, né? É um outro livro de HPE que também se popularizou bastante no ensino de História do Pensamento Econômico no Brasil.
É um esforço interessante, uma visão mais de esquerda, né? A minha visão procura manter um enfoque neutro, tá? Tem um pouco de economia, de pensamento econômico brasileiro nesse livro, que não é o foco desse curso, tá? Vocês, nas disciplinas de formação econômica, história econômica, vocês têm bastante oportunidade de estudar o pensamento econômico brasileiro, por exemplo, o pensamento de Celso Furtado, etc. Tá certo? Não é o foco do meu curso. E tem alguns autores, eventualmente, nos vários tópicos, esses autores aí da concorrência, eles citam pensadores econômicos que eu não aprofundei no meu livro, mas eu aprofundei vários outros que são muito pouco citados no livro da concorrência, mas eu acho que acaba funcionando como um complemento e um contraponto à nossa abordagem. Tá? Portanto, eu cito o livro da editora Saraiva, de História do Pensamento Econômico também. Bom, então, o método, vocês estão vendo, são essas videoaulas. Tá? Aqui já está uma pequena amostra do método, né? São videoaulas expositivas. E eu quero chamar a atenção que haverá um exercício por videoaula. Tá? Eu vou indicar o exercício na própria videoaula, tá? Que pode ser um mesmo exercício para todos os alunos, ou eu posso dizer, olha, o exercício é esse para alunos de A até M, tá certo? De N a Z, respondam outro exercício. Eu posso fazer alguma discriminação pelo nome do aluno, tá certo? O exercício sempre vai ser indicado nas videoaulas, o enunciado da questão aparecerá nas videoaulas e deve ser encaminhado e entregue por e-mail no prazo máximo de uma semana. E os exercícios contarão como frequência. O exercício será utilizado como controle de presença nas videoaulas. Então é muito importante que vocês entreguem o exercício para terem presença. Inclusive, periodicamente, eu disponibilizarei no Stoa a tabela de frequência, para que vocês saibam quantos exercícios foram entregues e qual é a porcentagem de presença, entre aspas, né, tá certo? Nessas videoaulas. Bom, então vamos falar agora das avaliações. Serão avaliações não presenciais, obviamente, né, dentro das condições em que nós estamos trabalhando. E o critério é a média simples de 2 provas. Tá? Então, terão 2 provas bimestrais, não acumulativas. Tá? Então, o conteúdo do primeiro bimestre do curso na prova P1, conteúdo do segundo bimestre na prova P2. Então, 2 provas simples, são provas dissertativas, de 4 ou 5 questões dissertativas, onde vocês têm que responder no número de 8 a 10 linhas. Tá? O tamanho da resposta é controlado, tá? O número de linhas para a resposta é controlado. Então, serão 2 provas. Tá? Eu também ofereço ao aluno uma prova substitutiva, não para melhorar a nota, mas para substituir a prova que o aluno não entregou. Se o aluno entrega, ele perde o direito de fazer a substitutiva dessa prova, e ele pode, na data da substitutiva, substituir a prova que não foi entregue. Se ele não entregou nenhuma das duas, ele escolhe se quer fazer a substitutiva da P1 ou da P2. Não pode fazer as duas simultaneamente. E aí o valor da prova divide por 2 e vamos ver se o aluno conseguiu a aprovação, né? Porque pode tirar 10, aí fica com média 5, está aprovado. Ou se ele tiver média acima de 3, ele pode fazer a reavaliação depois. Então, a prova substitutiva é para substituir a prova que o aluno não entregou por um problema qualquer. E pode ser utilizado se o aluno acha que não está preparado suficientemente para fazer a P1 ou a P2, ele pode se dar um tempo a mais para estudar mais e fazer a prova substitutiva, a respectiva substitutiva. Tá? Então, além da nota mínima 5 para aprovação, nota igual ou superior a 5, entre 3 e 5 para reaval, acima de 5 para aprovação, o aluno, para ser aprovado na disciplina, deve ter frequência igual ou superior a 70%. E é claro que a presença em videoaula será medida pela entrega de exercícios. Então, vocês devem entregar exercícios, pelo menos, que dê conta de 70% das videoaulas. Bom, o aluno que tiver média entre 3 e abaixo de 5, né, tá certo? Tem direito a fazer a prova de reavaliação. E aí, na data e no calendário estipulado pela escola, eu ainda não sei se a reavaliação será presencial ou será à distância também. Ok? E aqui estão as datas. Então, o curso está começando um pouco mais tarde.
pelo calendário da USP, ele vai até essa semana antes da semana do Natal. Então, ocupando todo o tempo, né? Então, a primeira prova fica para 16 de outubro, que cai numa sexta-feira, que é dia das aulas presenciais, né? Seria de aula presencial, então haverá a prova no mesmo horário do que seria a aula presencial. Tá? Então, primeira prova não presencial, 16 de outubro, no horário da aula. Segunda prova não presencial, 11 de dezembro, no horário do que seria o horário da aula presencial. Tá? E a prova substitutiva, tá? Não presencial, no dia de 18 de dezembro, também é uma sexta-feira, no horário da aula.